falar, eu tive uma visão, mas eu não passou de um sonho. Tive uma visão. Mas não estou aqui para falar de sonhos ou visões. Louvado seja o nome do Senhor. Sim. Merei no deserto, ele tudo havia desaparecido tudo. Tudo, a unção, tudo. Havia desaparecido um deserto terrível. Sim, aos poucos vou saindo dele e vou entrando, glória a Deus, para a terra fértil. E depois a terra fértil vai se transformar. No fundo, já entrei na terra fértil. Agora a terra fértil está a se transformar em um bosque. Depois o bosque vai se transformar, glória a Deus, é uma mata fechada, glória a Jesus, e uma terra, louvado seja Deus, cujos rios vão cortar, glória a Deus, vão atravessar, louvado seja o nome do Senhor. E as fontes, as águas vivas, vão se fazer sentir ou vão jorrar sobre a mesma floresta. Sim, jardim secreto, jardim do Senhor, louvado seja Deus. E as pessoas terão grande gozo, grande prazer. Por isso eu tenho dito, vocês que me têm ouvido, que me têm acompanhado, são mesmo bem-aventurados. Eu até tenho dito comigo mesmo, vocês são fortes. São fortes, é verdade. E uma vez eu disse a alguém, se todos vocês têm me acompanhado permanecer, amanhã vocês vão assustar como é que vocês vão, ou que vocês vão se tornar. Vão assustar. Eu sou daqueles que não toco trombeta, não faço nada do gênero, não crio expectativas. As pessoas não crio expectativas. Mas simplesmente procuro fazer, de acordo com aquilo que eu aprendi, glória a Deus, o que isso deve fazer. Quando é para ensinar, ensino, que deve ser ensinado, que é a verdade. Glória a Deus. Porque assim também nós aprendemos. E assim, glória a Deus, fomos forjados. Louvado seja o nome do Senhor. E amanhã, quando nos assustarem, já não são o que hoje vocês são. Sim. Eu disse a alguém, não sei se é a obreira dele ou uma outra pessoa, que, louvado seja o nome do Senhor, o diabo sabe disso. Quando você anda com alguém que é forte, alguém que tem alguma coisa, glória a Deus, para passar a você, o diabo vai fazer de tudo para tentar afastar você. Vai fazer de tudo. Vai fazer de tudo. E muitos acabam sendo afastados. Mas aquele que for forte e permanecer, só o fato de você permanecer estando lá forte, quando sair daquela fase e entrar numa outra fase, você terá vencido o demônio, o inimigo, o bruxo. E por vezes não é só um bruxo, não é só um demônio, muitos. Sim. E você tem que entrará numa outra fase e a partir daquela fase você terá um crescimento espiritual. E não só, você vai acarretar consigo uma grande experiência. E essa experiência vai trazer uma grande esperança. É uma esperança viva que não vai trazer confusão. Porquanto o amor de Deus terá sido derramado dentro do seu coração. Louvado seja Deus. Por isso, o diabo cria confusão. Quando digo confusão, estou a falar, ele faz ataques, cria muitas adversidades. Sim. Com o intuito de impedir com que você continue a caminhar, com que você continue a buscar, continue a seguir os passos daquele que está a lhe ensinar no caminho certo. Hoje, por exemplo, como eu disse a alguém, acho que é o irmão Alberto que está aqui conosco, eu disse, hoje as pessoas estão a acreditar com facilidade de aposta, estão a seguir, estão a ter aquela alegria. Ontem não foi assim. Ontem foi um jugo na reunião solene. As pessoas saíam frustradas com as cabeças a arder. Uns já não voltavam. Você já viu o que o pastor está olhando para ti e você volta com a cabeça pesada? Hoje já não existe isso no nosso meio. Após 2 horas, as pessoas estão curadas. A ponto até do que o pastor que era o adjunto, não aquele que foi o meu amigo com quem eu me converti, mas o outro foi até um cofundador, usado também pelo diabo, não é? Usado pelo diabo.
Então achava que alguma coisa estava errada da parte do homem de Deus, do líder. Sim, ele achava isso, que aquilo é carnalidade. Mas isso. Mas não tinha nada a ver, era mesmo deserto, provação. Para não falar o próprio jugo na reunião em si. Muitos desistiram, mas nós permanecemos e hoje estamos aqui. E eu, como disse, um obreiro, o próprio obreiro reconheceu isso. Até foi ele que começou, né? Começou a falar. E o pastor, pelo que eu vejo, carrega consigo uma grande experiência, conhecimento, enfim. E o conhecimento e a experiência em si, uma experiência viva e um conhecimento vivo, não se adquire de dia para a noite. Não se adquire lendo livros ou folhetos ou ir na internet e ler certas literaturas cristãs e subir no altar ou ir contar. Não, isso não tem nada a ver com tudo. Passa de conhecimento supérfluo, não passa de conhecimento superficial, não passa de letra morta e uma letra incompleta. Sim, você tem mesmo conhecimento revelado, você não recebe todo ele de uma vez, você precisa continuar a cavar para conseguir alcançar a primeira largura, depois o comprimento, depois a altura e depois a profundidade. As 4 fases. Glória a Deus. Largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, porque são tesouros insondáveis e caminhos, juízos inescrutáveis de quem? De Cristo Jesus. Então, enquanto você busca, você vai recebendo, vai entendendo muita coisa. Como disse alguém, eu acho que não está entre nós, o irmão César, na quinta-feira ele ficou pasmado, eu até não entendi nada. Eu só sei que eu preguei, quer dizer, foi uma pregação, quer dizer, ensino, ao mesmo tempo também uma exortação. Sim. Como dizem os pentecas, ensino, pregação, ensino. Sim. E ele simplesmente estava pasmado, ele dizia, mas isso foi diferente, então eu voltar a ver isso. Foi gravado. Eu disse, mas o que foi diferente? Porque eu senti que não houve nada de diferente. Ele disse isso, não sei o que de concreto ele sentiu. Ele disse isso, e pronto. E assim, levamos, e aqui estamos. Louvado seja Deus. Então, permaneça. Vocês são fortes. São mesmo fortes. Glória a Deus. Fortes. E veja até mesmo a igreja na fase em que está. Muitos são atacados porque têm acreditado no apóstolo Marcelino, acreditam. São atacados, outros são afligidos pelos parentes, ameaçados. Como já ouvimos vários relatos. Mas as pessoas descobrem que, glória a Deus, a verdade na boca do homem de Deus, o apóstolo Marcelino, já não desiste, já não volta para trás, continuam firmes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E amanhã, vocês que estão aqui a ouvir, vou falar, estamos a nos dar diretamente, sim, estamos a nos dar diretamente, também vão se tornar mestres para ensinar os outros. E vai chegar um período que a apóstolo já não vai aparecer mais. Já não vai aparecer, ele estará, glória a Deus, escondido. Quando digo escondido, o próprio Deus vai tirá-lo do cenário. Quando digo cenário, não é que ele vai se aposentar, não. Ele vai estar no lugar que Deus já preparou. E lá estará orando e jejuando. E não só, o seu estado físico também não será dos melhores, porque estará debilitado fisicamente. E nós que estamos a aprender, sim, porque eu também continuo a aprender. Não pense que eu já aprendi, porque eu disse, não, agora hoje estou aqui a ensinar, como uns dizem, o professor, uns mestres, enfim. O mestre também tem o seu mestre. Eu tenho um mestre humano que é apóstolo, e apóstolo tem o seu mestre que é
Porque o próprio Senhor, digamos assim, né? O Senhor Deus, tem ele lhe dá diretamente. E assim vai ser a vida. E a vida é na vida humana, digamos assim. Nós vamos falar diretamente da vida acadêmica. Glória a Deus. O professor, o ensino de base, o ensino não sei de quê, tem também o seu professor. O professor, aquele professor também tem o seu professor. Assim sucessivamente. Glória a Deus. Só Deus, enquanto Deus, ou como Deus, é que não tem professor. Mas quando o próprio Deus se faz humano, ou então toma carne, ele que se torna aluno para aprender. Glória a Deus. Sim, com um professor. Moisés aprendeu com os professores lá do Egito. Só Elias é que não aprendeu com nenhum professor humano. Ele preferiu mesmo fazer aquilo que João Batista fez. Não aceitou. E avançou. Por isso não foi tomar lugar lá no que, né? De sacerdote, lá no templo. Preferiu viver no deserto como vagabundo, mas não era vagabundo. Glória a Deus por isso. E Jesus também esteve no Egito. No Egito, enquanto criança, os pais tentaram levá-lo a aprender as letras lá do Egito. Sim, aprendeu até a falar o aramaico. Quando ele gritou lá na cruz, Eli, Eli, lama sabatani, falou isso, os judeus não entenderam nada do que ele falou. Os judeus pensaram que ele havia falado Elias, havia reclamado, havia chamado por Elias, por isso disseram, ele está chamando por Elias, deixem-no, vejamos se Elias descerá e vai ajudá-lo. Mas Jesus não o chamou por Elias. Jesus simplesmente disse, Deus meu, por que me desamparaste? Mas não falou hebraico, falou aramaico. Onde ele aprendeu aramaico? No Egito. Sim. Mas já numa fase mais adulta, então acima de 12 anos em diante, quando regressaram à terra lá em Israel, vemos, segundo as Escrituras, que ele não entrou nas escolas dos homens para aprender as letras humanas, porque também seu pai não tinha condições, como se cuidava, nem José nesse caso. Como se cuidava. Muitos querem dizer que José era padrasto de Jesus. Isso é blasfêmia. José não era padrasto de Jesus. Como assim? Padrasto de Jesus. Então quer dizer que Maria e Deus é que o pai de Jesus, o Senhor Jesus Cristo, era marido de Maria. Então, quem diz isso? Que Jesus quer. Porque José era padrasto de Jesus, então andam a querer dizer que Maria tinha por marido o pai de Jesus. E quem é o pai de Jesus? Que gerou Jesus? O Espírito Santo, no ventre da Maria. Também queria dizer que o Espírito Santo era o marido da Maria, e Deus era o marido da Maria, como esses filmes lá desses, desculpe lá pela expressão, né? Desses macacos lá que fazem filmes lá da mitologia grega, romana, não sei o que, começam a contar histórias que não tem nada a ver. Por exemplo, que o Deus não sei de onde, que fez relações sexuais e engravidou uma mulher porque gerou filho, por isso quer dizer que aquele é o Jesus, por isso dizem que Jesus é filho de um romano, porque não sei o que, não tem nada a ver, não é filho de um romano e também não é filho de José. José é pai como se cuidava, porque ele foi um pedagogo, um aio, não padrasto de Jesus, foi um aio. Sim, foi um aio, um simples carpinteiro que cuidou de Jesus até uma certa altura, depois morreu. Ele não tinha condições para pôr Jesus numa escola onde ele poderia continuar a estudar, se formar, entrar dentro da Universidade de Gamaliel, a Universidade de sei de quem, que é a universidade que estava lá, é Cesareia.
Ele não tinha condições para tal, um cara simples carpinteiro, por isso zombavam dele. Quando Jesus dizia que era um Messias, dizia, que é isso? Olha, tu anda de quê? Como diz a posta, anda de papa. E papa é chinelo. Está anda de chinelo e está a dizer que é um carpinteiro. Porventura não conhecemos o pai dele. Nós estamos entre nós, as suas irmãs, onde estão os seus irmãos, Judas, Tiago e a sua irmã Salomé. É como diz que veio de Deus, que ele é o Cristo. Todos davam gargalhadas, diziam, esse é um blasfemo, esse é um profano, um blasfemo, esse está endemoniado, vamos matá-lo. Pegavam em pedra para tentar matá-lo, e eles diziam que era um blasfemo, um endemoniado, desaparecia do meio deles. Depois mudaram, não, esse é um grande bruxo, ele pergunta que tem o chefe dos demônios, por isso não são eles expulsos os demônios, até desaparecem entre nós, não é que nós não conseguimos matá-lo? Ou diziam, não, mas como é tal? Como é que um pecador, nós já não teríamos feito alguma coisa. Se isso acontece, é porque alguma coisa além do normal. Temos que ver bem isso. Entre eles também começaram depois a se complicar. Quando um deles acabou profetizando, sem o próprio saber, o próprio sacerdote profetizou. Vocês não sabem. E convém que um homem morra para que a nação toda não pereça. Sou o sacerdote, todos ficaram pasmados. O que ele está dizendo? Mas não entenderam nada. Quando Nicodemos falou, juro que porventura a nossa lei, alguém se antes de ouvir e ver o que ele fala e o que ele faz, todos disseram, este afinal de contas, que é um galileu também, um galileu, vai lá examinar nas escrituras. Eles bem sabiam que Nicodemos era um doutor da lei, mas ele convém, você está meio equivocado, alguma coisa que você não viu bem, pá. Melhor lá e ver bem isso. Vai lá ver bem, vai examinar, ele vai rever bem. Vai lá, examine bem essa grande escritura e você verá que nenhum profeta surgiu da Galileia. Você vê que Galileia era uma província, não só está mesmo lá na Bíblia, desprezada, era uma região desprezada. Sim, porque servia de pasto, lugares para cuidar dos animais. Na época de Salomão, Salomão deu aquela terra ao seu amigo lá de Tiro, foi ajudá-lo com madeira para a construção do templo. Ele deu aquela terra, está lá, vai lá posto fazer o que você quiser, ó meu amigo. E o rei, o amigo de Salomão, ficou chateado e disse, como é que você vai me dar uma terra como essa? Nazaré está lá, que significa terra verde, cheio de pasto. Então eram desprezados os galileus. Quando Pedro começou a falar lá na sala, onde estavam se aquentando, no pátio, do sogro de Caifás, ou que é o indivíduo Anás. Sim, Anás, digamos assim. Todos disseram, você é galileu, pá. Você é galileu, porque a sua pronúncia denuncia. Você é galileu. Você é galileu. E Pedro começou a praguejar, não, eu não sou galileu, eu não, na verdade, eu não conheço, esse homem é um bandido, esse homem eu não conheço, é um mentiroso, blasfemo, esse está se perseguindo lá. Diz a Bíblia que Pedro praguejou, mas quando se diz praguejar, referiu palavras de maldição contra Jesus. Depois, quando ele se lembra, ele disse isso. Ele disse que antes de julgar que eu cantasse, eu negaria ele 3 vezes. E Pedro disse, Senhor, estou perdido. Não pude suportar, saiu de lá em lágrimas. São essas coisas, meus irmãos e minhas irmãs. Mas nós estamos aqui. Vamos permanecer firmes. Porque Ele é conosco. A nossa força não se fortalece. O nosso escudo, o nosso baluarte. Glória a Deus. Acho que falei muito, não é? Acho que falei muito. Deixe-me orar pela irmã Ana Gomes. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, guarde a irmã Ana. Irmã Ana Gomes, em nome de Jesus. Que o Senhor guarde ela. Que o Senhor livre ela de todo mal. Aquela cobra que ela sonhou. Enquanto ela comia, de repente viu a cobra. Meu Deus, e queria picá-la. Mas foi atrás da mesma e a mesma fugia dela. Senhor, essa cobra seja morta em nome de Jesus. Que essa cobra morra em nome de Jesus Cristo. Que a irmã seja livre do mal.
todos os projetos das tribos da bruxaria serão frustrados. Planos do maligno contra ela se não frustrar, porque acho que toda a ferramenta preparada quando ele tem não prosperar. E toda língua que às vezes se levantar contra ti, tu a condenarás. Esta é a graça do servo do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Pai, guarda ela, Senhor. Livra ela, Senhor. Livra ela de todo mal. Todo projeto maligno, ela e a casa dela, em nome de Jesus, sejam quebrados. Os planos dos malignos, os planos do inferno, sejam quebrados mesmo. Quebrados e quebrados, em nome de Jesus. Quebrados e quebrados. Frustrados, destruídos, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Se a cobertura, a nuvem da cobertura, Senhor, esteja sobre a casa dela, sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Se um bruxo, meu Deus, esteja ferido de bruxo, não penso que seja ferido de morte, sabe vez, mas sim, ele seja poupado. Mas um ferimento que ele já não ousará mais se levantar contra a irmã. Sim, em nome de Jesus Cristo. Se um demônio seja lançado no abismo, no poço do abismo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo poder que é no sangue de Jesus, que Deus guarde a irmã, que a história protege, que a história livre, que a história cubra com as suas asas, assim como a galinha cobre, aleluia, glória a Deus, os seus pintos com as suas asas, sim, oh, aleluia, assim também o Senhor cubra a sua vida, irmã, aleluia, a vida dos seus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, meu Pai, muito obrigado, glória a Deus. Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Quero só avisar meus queridos irmãos, permaneçam firmes, permaneçam mesmo firmes. Eu tive um sonho de noite, espero que não aconteça, em que eu vi duas irmãs, que por sorte são parentes, duas irmãs, não vou dizer, né, qual é o laço parentesco, como é que é nesse caso, mas são parentes, digamos assim. Parece que tinham vindo cá em Angola, mas eu entendi, eles me deu a entender que havia um significado. Mas tinham vindo cá em Angola, quando chegaram, parece que queriam andar comigo, vai parecer ser no templo, uma coisa desse, mas também parecia ser um lugar assim, aberto, parecia ser uma praça, uma coisa desse, não me lembro muito bem, um lugar público. Eu estava a fazer algo e as mesmas irmãs, ou as mesmas foram andar comigo e saudaram, né? Quer dizer, naquela saudação dos judeus, dos árabes, árabes saúdam-se dando beijos. Quem sabe disso porventura entre nós? Creio que sim. Mas não passou Israel. Os árabes, os israelitas, os demais saúdam-se tanto homem quanto mulher. Saúdam-se assim. Claro, quando é homem, saúdam-se quem? Ou quando é criança, dá um beijo na testa. Sim. Uns até, porque na bochecha, não é? Assim, yeah. Agora, quando a mulher, há uns também que dão-se na bochecha para homem e mulher, digamos assim, né? Mas há uns que até é mesmo que na boca. Só que uns não sei como é que chamam nem gosto de falar muito desses. Né? Sim. Senão aqueles beijos que eles chamam de profundos, ou beijos de segredo. Há bom árabe que faz isso. Os judeus também fazem isso. Não sei agora como já estão aculturados também. Muita coisa já foi mudando. Então, as irmãs vieram e por aqui estavam a fazer algo, nos saudamos e elas deram um beijo. Só sei que depois se retiraram, foram ter com outro pastor que também estava assim, a fazer algo. Não me lembro bem, não vi bem o que estava a fazer, mas afasta de onde eu estava. E depois ficaram lá a conversar. Só que pronto, levantei onde eu estava, fui até lá, a encontro delas, e pronto. Então, só que quando eu saí do sonho, eu disse, o que é de concreto? Ela disse, não está entendendo. Isso é espiritual. Significa que há probabilidade no futuro
desmarcarem-se. Agora eu entendi o porquê que eu estava a falar de que eu estava a falar disso. Agora entendi. Há uma probabilidade no futuro as mesmas desmarcarem. Por quê? Não sei. E eu disse, então, por quê que elas, quando vieram saudar, não deram a mão como a saudação dos ocidentais? Os ocidentais é que dão a mão, elas sacudem aqui a mão. E muitos até vão além, nem até, nem quero falar até disso. Mas usaram a saudação dos árabes. Sim, que tem um significado muito grande. Sim, que é saudar com que é assim com beijo. Sim. Uns pela testa, outros pela bochecha, outros pelos lábios. E Deus me disse, aquilo é saudação de despedida. Alguém diz, tchau, senhor pastor. Diz, ok. Eu disse, se for a vontade do Senhor, amém. Glória a Deus. Mas tudo que o Senhor faz é bom. Mas se for o diabo, dá que o Senhor as guarde, que o Senhor não permita que isso venha acontecer. Por isso, se for o diabo, a tendência sempre é prejudicar alguém. É a pessoa ser prejudicada. E o diabo sempre vai querer tirar proveito daquilo. Glória a Deus. Então vamos prosseguir. Sei que todos que aqui estão, que não estão, são fortes. Louvado seja Deus, como disse o apóstolo João. Vós sois fortes, filhinhos e filhas, jovens. Sim, sois fortes, porque já vencestes o maligno. Sim. Louvado seja Deus. Então permaneça firme, meu irmão, minha irmã. A irmã Nath Ramos pediu uma oração por cada de escuridão, e porque é um período de escuridão, então os poderes das trevas, o reino das trevas, o reino do mal, sai para fazer as suas ações, as suas obras, porque é mesmo noite. Pois Jesus disse que vem a noite que ninguém pode trabalhar, aqueles trabalhos normais, de forma humana, o Deus estabeleceu a noite para trabalhar e de noite, ou seja, o dia para trabalhar e a noite para descansar. Mas o reino do mal, das trevas, os bruxos, ou então os feiticeiros, os servidores de Satanás, os próprios demônios em si, todos saem à noite para trabalhar. Porque o período das trevas é a noite, o período fértil para aquilo que é do oculto, aquilo que é das trevas. Não significa que eles não trabalham de dia, trabalham de dia. Mas muitos de dia têm de se esconder para não serem vistos. Já de noite é um pouco diferente. De noite não é que eles não procuram se esconder, mas por causa da escuridão. Então eles caracterizam-se com a escuridão. Portanto, as trevas, a noite que a Bíblia se refere, que pode durar, sim, o choro pode durar uma noite nesse período, tem a ver com o período da aflição, da dor. Tem a ver com o período em que a pessoa enfrenta aflição e tudo aquilo que ele quer. Tem a ver com dias de quê? Dias maus. Como eu já disse que me chamou Paulo. Sim. Pode ser de dia, pode ser um dia, pode ser 2 dias, pode ser uma semana, pode ser mais de 2 semanas, um mês, enfim. Então esse período é chamado de dia mau. Ele chama de dia mau. Mas também pode ser chamado de noite. Pode ser chamado de noite. Por quê? Porque o poder das trevas sai com a pessoa e a pessoa é afligida. Jesus disse, quando ele instruía os discípulos, antes de ir para o Getsemane e depois daí para o Calvário, disse Jesus aos discípulos, vamos-nos, porque se aproxima o príncipe das trevas. O próprio nome é príncipe das trevas. Existe o príncipe da luz,
que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e o príncipe das trevas, mas nada tem em mim, disse o Senhor Jesus. Por que o Senhor chamou de príncipe das trevas? Porque ele é o que governa sobre as trevas. Ele é o que governa sobre as trevas. E Jesus também estava a mostrar que a vinda dele traria trevas ou aflição ao Senhor Jesus Cristo. E como aconteceu. Por isso o próprio Senhor afirmou também dizendo: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. E quando ele foi para o Getsemane, aquela noite foi uma noite difícil. Vocês já leram? E lá no livro de Lucas fala que ele orava mais intensamente, uma oração intensiva, a ponto até das gotas do seu suor se transformarem em gotas de sangue. Sim, gotas de sangue. Será que aquilo aconteceu de forma ou por mero acaso ou de forma normal? Não. Porque houve uma cobertura do mal. As trevas haviam cercado o Senhor. Aí havia trevas não só físicas, e as trevas físicas para o Senhor não era problema. Ele já era homem que passava noites nos desertos, também no horto, ou no jardim, chamado Getsemane. Ele estava sempre lá. E sabia que aquele lugar onde eles foram orar, então onde ele foi se reunir com os discípulos, era um lugar habitual, onde ele sempre ia com os seus discípulos. Por isso Judas, conhecendo aquele lugar, foi lá com aqueles homens. Porque se ele não o conhecesse, se fosse em outro lugar, não teriam achado o Senhor. Mas se Judas conseguiu conduzir a caravana, os militares e os homens que iam para aprender o Senhor Jesus Cristo, é porque ele conhecia o lugar. Então as trevas físicas não foram problemas para o Senhor Jesus, mas aí estavam trevas espirituais. Quer dizer, havia escuridão, havia noite nos dois sentidos, noite física e noite espiritual. Sim, mas o Senhor prevaleceu. Por isso até mesmo amanhecendo, o dia havia clareado, havia surgido, mas as trevas espirituais continuavam. Por isso Jesus disse: a minha alma está angustiada, profundamente angustiada, até a morte. E ele morreu no Calvário, após a crucificação. Então, irmã Perpétua, prossiga. Estamos naquela naquela fase, ou então naquela fase, digamos assim, da oração, que a oração está ficando cada vez mais doce, mas temos de parar por cada hora. Atingir um ponto clímax. As pessoas que vão trabalhar. Sim. As pessoas que vão trabalhar, então temos que ponderar também isso. É pena que o tempo de oração nos foi curto, digamos assim, não por nossa livre e espontânea vontade. Glória a Deus, porque estivemos noutra reunião. Sim, louvado seja Deus. Embora uns não estavam, eu próprio também não pude permanecer até o final da mesma reunião. Sim, como já expliquei no começo, mas estive lá. Glória a Deus. E tudo é bom, tudo é proveitoso. Glória a Deus. Aliás, estivemos com o nosso líder, então não havia como. Glória a Jesus. Continuemos a orar, continuemos a buscar o Senhor todos os dias, de dia e de noite, porque o Senhor é bom e Ele está no nosso meio. Graças a Deus por isso, porque acreditamos e tenha sempre também essa certeza, meu irmão e minha irmã, que toda oração que você fizer, sim, não importa o tempo de duração da mesma, se você fizer a mesma oração
encheu de verdade, crendo, aleluia, a sua oração terá resposta. No tempo do Senhor Deus vivo e do modo do Senhor Deus vivo, ou no modo do Senhor Deus eterno. Por tudo há um tempo, para todo propósito debaixo da terra, ou debaixo do céu, digamos assim. Debaixo dos céus há um tempo, sim. Há um tempo para todo propósito de Deus na vida de alguém. Há um tempo para toda oração de alguém em Deus e para Deus ser respondida. Há um tempo e há um modo. Importa somente que nós façamos a nossa parte, que você faça a sua parte, meu irmão, minha irmã, e aguardar ou esperar no Senhor, que o Senhor também faça a sua parte. Que o Senhor responda a sua oração. Que o Senhor, glória a Deus, traga a resposta da sua oração. Pois o apóstolo Paulo disse no livro de Hebreus que depois de havermos feito a vontade do Senhor, ele até dizia, vós precisais de paciência. Sim, porque o que há de vir virá. Se tardar à espera, porque o justo vive pela fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Isso significa, se você está a buscar hoje, está a fazer a obra do Senhor, está a se esforçar, está a fazer a vontade do Senhor e realizando a sua obra, se você desistir, Deus não terá prazer na sua alma, no seu coração. Se Deus não tiver prazer na sua alma, pode crer que tudo quanto você terá feito, ou que você já fez nesse todo período de tempo, Deus não terá prazer em nada disso. Ou seja, tudo vai ser rejeitado. Sim. Mas, se, glória a Deus, você permanecer, aleluia, fazendo a vontade do Senhor, glória a Deus, pode passar o tempo que passar. Sim, a resposta sempre virá. Porque Deus se agrada do justo, então, daquele coração, daquela alma que persevera, que permanece firme. Oh, aleluia. E Ele, quando vier, vai trazer na sua mão direita, glória a Deus, o galardão. Sim, na sua mão esquerda vai trazer a punição, o juízo contra aqueles que atendam se opuseram à sua vida. Glória a Deus. A bênção do Senhor vai encher o seu coração. E ela não vai trazer dores. Porque a bênção do Senhor, ela enriquece, ou seja, ela prospera. E não acrescenta dores, não traz consigo aflição, dores. Por isso nós dizemos que a verdadeira bênção é aquela que só vem do Senhor, que a verdadeira prosperidade é aquela que só advém do Senhor Deus vive, mais nada. O resto não passa de confusão, de turbulência, porque os prósperos desse mundo, os aparentes prósperos, ricos, enfim, são os mais perturbados, são os mais aflitos, são os mais que não têm paz. Sim. Se alguém já ouviu essa história, creio que o obreiro Adérito já ouviu essa história, de um dos dirigentes deste país, que há muitos anos atrás, ele, desesperado, parece que a sua mulher lhe havia traído, ele frustrado, pegou no seu carro, frustrado, e foi abrir as lojas. Ele tinha, não sei se ainda as tem, né? Abriu as lojas. Sim. Frustrado, os guardas tentaram detê-lo, ficou chateado, disse, ninguém se mete. Abriu as lojas e mandou o povo lá do bairro, daquela região, eu acho que naquele lado da Samba, não sei se já não me lembro bem. E as pessoas começaram a assaltar as lojas, tirar as coisas, porque o próprio patrão foi lá, abriu as portas. Os guardas tiveram que mandar chamar a polícia para ir dispersar as pessoas, porque o senhor estava frustrado, porque a mulher parece que ele havia traído, havia fugido, havia abandonado ele, uma coisa dessa. Mas ele veio desesperado. É isso que acontece quando não se tem Deus, é assim. Quando não se tem Deus, é assim. Aquilo só foi o resultado, ou então a combinação de um abismo que havia chamado outro abismo. Como está escrito, um abismo chama outro abismo, uma aflição chama outra aflição. Um vazio chama outro vazio, um problema chama outro problema. Sim, para aqueles que não têm Cristo, que não têm Deus, se até aqueles que têm Deus, que têm Cristo, estão buscando Deus, como nós,
passamos aflições, até a vez que Deus permite que venha aflição em cima de aflição para testar a sua fé, o seu amor, a sua paciência. Sim. Imagina agora quem não tem Deus. Quem tem Deus, ele passa nessas provas, entra na prova, mas depois sai delas. Porque ele entra na prova com o quê? Com a esperança da vida eterna, com a esperança de sair da mesma. E não só de sair da mesma, mas sobretudo como vencedor. Mas esses tais, eles entram nessas tentações, nessas aflições, não têm esperança de saírem delas. Umas pelas misericórdias de Deus escapam, mas outras já não escapam. Outras morrem mesmo, não só no espírito, mas fisicamente. E até aqueles que escapam, saem de lá mais com sequelas. Sim, saem de lá completamente desequilibrados. Se é que ainda não estavam desequilibrados. Então, para que adianta? O que adianta ter as coisas desta vida sem Deus? Por isso, um dos poetas, já não me lembro o nome, parece que é João, não sei se é João Pessoa, não sei se é João quem, ele havia dito que vale a pena o pouco com Deus do que o muito sem Deus. No fundo, repetiu as palavras de Salomão. Tá bem? Repetiu as palavras de Salomão. Aí está. Salomão, pois, havia dito isso. Sim. Vale a pena o bocado em que há tranquilidade, e com Deus, obviamente, do que o muito, o banquete de muitas rixas, de muita aflição, de muita perturbação. Claro, gostam mesmo de imitação, cópias. Gostam de imitar. E quem ouve a primeira vez porque nunca leu a Bíblia, vai que vai dizer consigo que é grande sábio. Que grande sabedoria, sem saber que eles vão lá, como diz apóstolo, buscando a Bíblia, leem a Bíblia, depois começam a citar, usam expressões diferentes para exprimir aquilo que eles leram na Bíblia. E as pessoas que não conhecem a Bíblia, nem ao pé da letra, ficam surpresas, ficam assustadas, porque acham que aquilo é algo novo. Novo para eles, mas para nós que temos esse conhecimento, sabemos, glória a Deus, o que é o que não é. Por isso a nossa sabedoria é a sabedoria do alto, não a sabedoria terrena, não a carnal. Glória a Deus. E eles têm que imitar mesmo aquilo que é a verdade. E deveria ser mesmo assim, né? O mundo imitar o que é o reino de Deus, o cristianismo, e não o cristianismo imitar o mundo como tem acontecido. Músicos mundo que dizem ser religiosos, são mesmo religiosos, né? Que dizem cantar para Deus, mas não tem nada a ver para Deus vivo, tem a ver para o Deus mundo, para o Deus dinheiro, que é o Deus mamão, tem a ver para o Deus Satanás, tem a ver para o Deus não sei o que, Deus fama, isso, Deus ventre. Sim, porque de modo algum, alguém que canta para Deus faria o que esses cantores andam a fazer. Imitar um cantor mundano, pegar uma letra de um cantor mundano, como aquele demônio, pessoa, o Michael Jackson, e pegar aquela letra e a sua melodia, quer dizer, muda a letra, pega a melodia e o ritmo e começa logo a cantar. Não, a letra mudou, só a melodia. Então, não queria dizer que o que o diabo faz é bom, é mais bom. Quer dizer, Deus não tem capacidade de inspirar músicas boas, um bom ritmo, uma boa melodia, uma boa harmonia para aqueles que são seus adoradores, para eles cantarem. Então vamos buscar o diabo. O diabo é bom, ele inspira os seus, boas músicas, boas melodias. Deus não é criativo. É a mesma coisa dizer isso. Deus não é criativo, o diabo é criativo. Deus demora muito, como muitos dizem, o diabo não demora. Deus, como os testemunhos de Jeová põem Deus sentado, Deus deles, né? Sentado numa cadeira de ouro, vestido de vestes brancas, de barba comprida e branca, todo cansado, com uma bengala nas mãos. Sim,
um idoso já todo cansado, como diz apóstolo velhinho Cacá. Então está muito, tarda muito, muita coisa passa sobre ele, porque ele está a cochilar para os irmãos que não conhecem, que está a dormir, quando assustar, o diabo já passou. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu é aquilo e isso, você está a dormir? Sim. Então, para eles, o Deus deles é assim. E quem tem também Deus nessa situação, ou percebe Deus nessa condição, achando que Deus tem limitações, que alguma coisa pode limitar Deus, Deus não pode fazer nada. Assim como você entende Deus, assim também Deus que vai lidar consigo. Não estou a dizer que Deus vai lidar consigo no seu entendimento pecaminoso, não tem nada a ver. Estou a falar, se você lidar com Deus no seu entendimento pequenininho, medíocre, é assim como Deus também vai lidar. Se acreditar que Deus pode tudo na sua vida, Deus também vai lidar consigo dessa maneira. Se entender que Deus não pode nada na sua vida, Deus também não vai fazer nada na sua vida. Por isso a humanidade está como está. Muita gente pergunta, mas por que Deus não faz nada? Por que o mundo está como está? Como é que Deus vai fazer alguma coisa se os humanos, de quem Deus deu o mundo, de quem Deus deu o mundo, não fazem nada? Então não fazem nada para Deus ajudá-los. Eu não posso ajudar alguém que não precisa da minha ajuda. Daí o obreiro adérito, que é perito, entendido em direito, vamos assim dizer, jurista, acha que defenderia alguém ou faria trabalho de advocacia para alguém e defender alguém ou coisa do gênero, sem que aquela pessoa solicitasse os seus trabalhos? Não faz sentido. Por mais que a pessoa se ofereça, olha, se precisar da minha ajuda, eu vou ajudar. Se a pessoa não estiver interessada, não vai resultar em nada. Não vai resultar, obviamente, em nada. Nada. De forma mesmo alguma. Mas se a pessoa estiver interessada em dizer, olha, eu preciso da sua ajuda, ajude. Ou não há como a pessoa não ajudar, porque a pessoa também está interessada em ajudar. Pois esse é o trabalho da pessoa. E nós temos Jesus Cristo como nosso advogado. Ele está interessado em nos ajudar. Mas como é que Jesus vai nos ajudar? Como é que Jesus vai ajudar alguém que não está interessado em buscar pela sua ajuda, pela ajuda do Senhor Jesus? É impossível, hein? É impossível. Por isso Deus cruza os seus braços, mesmo os seus braços não estando encolhidos, para não poder abençoar, mas Ele vê-se impossibilitado de ajudar a humanidade. Então, Ele vai ajudar de forma plena, sim, porque de modo indireto ou então indiretamente ou até de forma parcial, Deus tem ajudado a humanidade, porque se não fosse assim, Satanás já teria destruído toda a humanidade. Mas Deus ajuda a humanidade naquilo que é a sua presença omnipresente. Sim, eu fiz um pleonagem praticamente, não é? Então, repeti, poderia simplesmente dizer, naquilo que é a sua omnipresença, porque Ele está em todo e qualquer lugar. E Ele ordenou os seus anjos para guardar a humanidade. Ele não tem ajudado, mas referiu-me propriamente àquela ajuda direita, para dar uma proteção divina direita a todos aqueles que creem nele, que andam com Ele. Pois está escrito que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem, para os livrar do mal. E Ele ainda fala que Ele dará ordem aos seus anjos para guardarem aquele que temem ao Senhor em todos os seus caminhos, porque nenhum de seus pés tropeça em pedra alguma. É que o obreiro adérito disse, nós somos como os médicos. Sim, procurados para curar problemas jurídicos. E às vezes trabalhamos com bombeiros. Só Deus. Só Deus. Então são essas situações. São essas situações. Precisamos buscar e acreditar que Deus é fiel. Pode passar o tempo que passar. Veja o tempo que eu estou a buscar. Como ainda há dias estive a conversar com a apóstolo, acho que foi no sábado.
O tempo que estou a buscar a Deus, está a buscar ardentemente, orando, jejuando, mas olhando para mim, parece não existir nada. Se eu fosse um homem de ânimo leve, ou então de coração fraco, já teria desistido há muito tempo, já teria desistido de orar, de jejuar e de tudo. Se calhar teria me tornado um crente normal. E um crente normal também não seria. Porque alguém que viveu uma vida ativa de oração e jejum, uma plena consagração, para de orar, para de jejuar e continuar como um crente normal, é quase impossível. Vai ser um crente morno e que ia assumir também o pecado, né? Vivendo, praticando o pecado, vivendo, violando as irmãs e tudo que as escondidas. Para não falar que tudo que se pratica em oculto depois chega à tona. Para não falar até morte e outras situações que só Deus. Porque chegam níveis no mundo do espírito que o homem não pode mais, não pode desistir, não pode voltar para trás. Falo o homem, eu estou a generalizar. Glória a Deus. Sim, obrigado. Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes, obviamente. Sim. Chega uma fase na guerra espiritual que o homem não pode desistir. Se desistir, sofre humilhação. Porque há uma linha que se passa da guerra espiritual e o homem ainda pode desistir. Vai desistir, se desistir, vai permanecer vivo. Mas ainda assim será humilhado na mesma. Só que não uma grande humilhação. Será humilhado na mesma. Mas há uma fase que o homem entra, se desiste, humilham ele. Aquela humilhação que é arrastada para o mundo das trevas. Tá bem? Arrastado para o mundo das trevas. Líderes que antes eram homens de Deus, antes buscavam a Deus, estavam bem, hoje já fazem parte do mundo maligno, são das trevas. Porque desistiram, foram vencidos no espírito, desistiram, e assim o diabo arrastou-os para o mundo maligno. Como é que Deus permite? Isso que eu já disse, Deus deu poder aos humanos. O ser humano foi feito um Deus. Só que ele próprio se entregou, sujeitou-se ao diabo. E o diabo recuperou todo o poder do humano e começou a governar sobre ele. Então Paulo fala que aquele a quem vos apresentardes e os sujeitardes para os servirdes, então vos constituís como servos do mesmo. Ou da justiça para a vida eterna, ou da obediência para a justiça, nesse caso a vida eterna, ou da desobediência para a morte. Ou da desobediência para a morte. Que significa aquele a quem o homem se submeter ou obedecer, se constitui servo do mesmo. Tá bem? Então é nisso. Se constitui servo do mesmo. Então Deus deu esse aqui. É isso que os teólogos chamam de livre-arbítrio. E muitos dizem, não existe. Não existe. Podemos tirar essa palavra livre-arbítrio, mas vamos ver que o homem tem aquele poder de decidir qual é o caminho que deve seguir. Por isso que Deus fala que eu pus de Deus dentro de vós dois caminhos. Caminho do bem e caminho da morte. Ou do mal, caminho da vida e caminho da morte. Escolha um dos caminhos. E Deus fala, eu aconselho que escolha o caminho da vida. Que quer o bem para o gênero humano, para aquele que foi feito à imagem e à semelhança dele. Ele aconselha para que o mesmo siga o caminho da vida, porque ele é a vida. Ele é o caminho, ele é a vida. Mas ainda assim o ser humano acha que acha que deve continuar no seu caminho, e o caminho do mal, o caminho da morte, que Deus não pode fazer nada, infelizmente. O ser humano decidiu assim, o que Deus faz? Não pode fazer nada. Deus não é como o ladrão, que mesmo sem querer ele rompe a porta, a janela, entra. Deus não. Deus é um Deus organizado, um Deus disciplinado. Enfim, ele só entra e usa a soberania dele em certos casos excepcionais, ou então naqueles casos de servos que ele já comissionou
Então tentar dar mole como foi com Moisés. Deus aí ficou chateado e ameaçou a Moisés. Aqui eles chamam outra coisa. Mas de modo geral, Deus chama os humanos para que os humanos venham a Ele. Por isso diz a Bíblia, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, sim, e teres o cuidado de fazer aquilo que eu vos mando, então Deus vai vos abençoar. Essas bênçãos virão e vos alcançarão. E Ele fala, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Que significa que é possível que o homem endureça o seu coração. Ele ainda fala como fizeram os filhos de Israel no deserto. E pereceram lá no deserto todos, aqueles que endureceram seus corações. Sim. Então é nisso. Se o homem perseverar, se a mulher perseverar em buscar ao Senhor, Deus vai honrá-lo. Sim. E Deus até se alegra quando um homem ou uma mulher persevera em buscar a face dele. Está fazendo, mas não está vendo nada. Está fazendo, mas não está vendo resultados. Ainda assim persevera. Porque o diabo gosta também de fazer isso como um desafio. Ou Deus permita que ele que ele continue a buscar, mas sem receber aquilo que ele está a buscar. Sim. Se ele vai perseverar, se ele não vai desistir, se ele não vai blasfemar do seu nome, se ele não vai ficar frustrado. E Deus permite. Você está a orar, está a buscar, está a jejuar, você está a ver os outros a receber milagres, mas você nada. Tudo difícil. E você depois começa a procurar ter pecados, como eu procurava pecar. Eu comecei a pegar até as coisas de casa, eu lá no quarto onde eu vivia, comecei a jogar para fora. Peguei a cama, mandei para fora. Eu disse, se calhar o mal está nessa cama. Mandei para fora. Peguei o colchão, não, se calhar o mal está nesse colchão. Mandei para fora o colchão. E eu mandava para fora e os meus parentes pegavam e introduziam dentro, não lá onde eu estava, né? Porque tinha saído do quarto. Estava dentro da casa principal, uma casa assim muito grande lá do meu tio. Tinha muitos quartos, muitos, 1, 2, 3, 4, 5 quartos. Logo. E eu abandonei a casa, fiquei no anexo que estava a parte de fora. Sim, no mesmo quintal não. Eu estava lá. Então eu achava que o mal estava, ou os males estavam nas coisas, como o colchão, a cama. Então desfiz-me de tudo aquilo. Tirei, já não me lembro se primeiro foi a cama ou o colchão, mas tirei, mandei para fora, peguei outro, também mandei para fora. E eu passei a dormir no chão. E com isso, a aflição continuou. Começava a procurar roupas, eu disse, se calhar essa roupa, peguei, mandei para fora. Se calhar é essa camisa ou camisola, essa calça, mandei para fora. Vi, não, se calhar são essas calças jeans, as calças jeans. Eu disse, vou mandar para fora. Peguei, comecei a mandar para fora, comecei a queimar. Não, se calhar são esses chapéus. Comecei a queimar, se calhar são esses livros que o diabo está se a perguntar, que sejam portas abertas, que sejam pontos de contato, comecei a jogar fora. Ainda assim, a aflição continuou. E depois comecei a me indagar, mas o que se passa afinal de contas? Estou rejeitado. Mas depois percebi que não era isso. Por isso até comecei a orar, a pedir a Deus para que Deus me matasse, já que assim então é melhor eu morrer, não faz sentido. Eu estou a me esforçar para me sentir livre, não vejo nada, nem cura, nem nada, tudo está difícil. Eu estou a ver, as pessoas estão a dizer que estão a ser curadas, porque a dor passou, mas como é que a mim isso não está a acontecer? Os outros estão a ser abençoados, eu não. Alguma coisa está errada, estou rejeitado, ou então, não sei, mata-me. Até que numa visão, Deus me respondeu. Mas Deus me respondeu. Só vi uma sarça. Moisés viu fogo. Eu não vi fogo, peraí, eu vi só glória, né? Vi assim uma luz que cobriu o tal arbusto. Sim. E do meio do arbusto, daquela toda glória, só uma voz que disse: tu não morrerás, porque o meu propósito na tua vida ainda não se cumpriu.
tu ainda estás vivo e ainda viverás. Então, eu percebi, sim, naquelas poucas palavras que Deus havia falado a mim, que tudo quando eu estava a passar, foi da vontade dele. Não é que Deus não ouvia a minha oração, ele ouvia, mas estava numa prova. E eu orava, mas não via nenhuma resposta. E até posso dizer até hoje, como eu disse, em conversa que estava tendo com o apóstolo, e o apóstolo tem disse, eles são mesmo insistentes. Pelo tempo que você está a buscar, a orar e a jejuar, você já fez de sacrifício, um jejum, uma vida, já deviam ter te largado, já deviam ter dito, ninguém ataca mais esse homem como fizeram a mim. Mas eles são insistentes, tá vendo? Insistentes. Até mesmo esse pouco de graça que eu tenho tido, é porque é mesmo pela insistência. Você não vai acreditar, meus irmãos, que há pessoas, hoje até já a coisa está um pouquinho diferente, que há pessoas que iam ao culto, não me viam. Não me viam. Saiam de lá, perguntavam, uns telefonavam. Eu não vi o pastor, será que o pastor esteve lá no culto? Aqui eu creio que alguém, a irmã Nath Ramos uma vez enviou uma mensagem, se não for a irmã Nath Ramos, uma outra irmã, creio que é mesmo a irmã Nath Ramos. Se a irmã se lembrar, pode confirmar isso. Enviou-me uma mensagem, isso já o ano passado, a perguntar-me que não me viu na reunião, será que estava, não estava uma coisa dessa. E não é só ela, e muita outra gente, e outros até estavam lá no culto de forma presencial. Sim. Terminava o culto, eu ficava lá em frente para orar para as pessoas. Mas ainda havia pessoas que não me viam. E por incrível que pareça, eu me lembro uma vez eu a cantar, a posta até me chamou, e eu cantei, terminei de cantar, fui assentar. Há pessoas que não me viram. Há uma irmã que havia telefonado para mim, perguntando se eu estava na reunião. Eu disse, estive. Eu ainda cantei, como é que a minha irmã não me viu? Então a irmã não estava, eu estava, pastor. E como é que a irmã não me viu? Se eu cantar, então aquele que estava a cantar é o pastor. Não é porque alguém que não me conhecia, alguém que me conhecia, ele já nos comunicava, não só via telefone, ou por telefone, mas também presencialmente. Já fomos até a casa dele, ou a casa dela nesse caso, e lá orar. Mas ela disse que não me viu, simplesmente ouviu o nome Rufino e ela começou a se perguntar se era eu ou uma outra pessoa. Daqui a irmã Nath Ramos confirmou. Sim, verdade. Se era eu ou uma outra pessoa. E ela disse que pensou que fosse um outro Rufino que estava a cantar. Mas onde é que ele estava, afinal de contas? Ele estava mesmo lá no corpo. Mas como Deus já me tinha revelado, acho que no final de 2019 por aqui, que Satanás tinha levantado um bloqueio, uma muralha bem grande. Eu andava em frente de uma caravana, digo caravana de aspa, né, porque havia pessoas que andavam mais de forma esporádica, distância daqui, não sei de onde, enfim, um caminho, né? É a trilha, é a caminhada. E eu estava a uma margem muito longa, muito grande, de distância, digamos assim, dos demais. De repente, cheguei numa área, eu acho que eu ia avançando, só sei que apareceu uma muralha à minha frente. Quando levantei os olhos para cima, vi o próprio dragão em pessoa, não disfarçado, o próprio dragão em pessoa, com muitas cabeças. Eu me lembro, esse foi uma das visões, sim, que me haviam até perturbado, né? Digo perturbado porque saí da visão apavorado, assustado. Saí da visão assustado. Eu não tinha tido uma visão
Já tive visão que vi Satanás como um monstro muito grande. Uma visão, foi também uma das visões que me havia assustado quando segui depois do ferimento. Sim. E depois tive mais uma outra, que já uma outra um pouquinho diferente, mas essa foi já que eu vi com muitas cabeças. E eu saí de lá, quer dizer, eu simplesmente retrocedi e voltei para trás, mas apavorado, eu mexi a cabeça, porque o que eu havia visto era insuportável, humanamente falando. Quando eu volto para procurar uma forma de tentar avançar, cruzo-me com o pastor Panzo. Depois surgiu o apóstolo. E eu expliquei ao apóstolo o que estava acontecendo. E Satanás, eu até falei o Lúcifer, ele se opôs à minha frente. E o apóstolo preferiu algumas palavras que nem importa dizer. Depois o apóstolo foi até onde estava a muralha e nós fomos seguindo atrás do apóstolo. Depois começou a chamar por ele: onde estás? E o apóstolo subiu a muralha. E só sei que Lúcifer havia se escondido, então estava a evitar se deparar assim frente a frente com o apóstolo. E a visão foi-se. Para não falar a outra que eu tive, essa já foi a última, porque daí nunca mais tive visão dele. Que eu vi um grande dragão. Essa do dragão até não é a última foi aquela que eu vi, ele com 4 rostos no monte, né? Na altura o apóstolo estava no monte, foi por aí que o apóstolo saiu do monte, quando começou o coronavírus. Ele havia levantado as suas asas para querer cobrir-me. Uma vez ele havia feito e eu desafiei-o. Só sei que de repente surgiu uma natureza em mim fora do normal, uma natureza não humana, não é? Tendo a visão, eu percebi. E eu disse, e não vou admitir mais essa brincadeira. Se você ousar em tocar em mim, você já sabe. Eu bem sei quem é você. Bem sei, você sabe também quem eu sou. Você sabe disso. Você sabe muito bem disso, que eu até te chamei pelo nome, que é o antigo nome dele, né? Que é o de Lúcifer. Eu disse, eu bem sei. Essa também você sabe que eu sou, mas se você ousar em tocar em mim, o Miguel vai descer e vai te aprisionar para que você seja colocado na cadeia, que é no abismo. E vai precipitar o quê? O milênio. Ele disse, você vai precipitar o milênio. Agora escolha, você quem sabe. Ou você vai preferir não me tocar e ter mais esse tempo de vida, ou então esse tempo que você tem aqui em frente, ou você vai ousar me tocar e vai precipitar o quê? A sua prisão e consequentemente o milênio. E ele percebeu em que autoridade eu estava a falar aquilo. Só vi ele de repente mexeu a cabeça, mudou de rosto, saiu aquele rosto, veio um outro rosto, e girou os olhos como de uma coruja, e virou alguém, né? Tirou a sua face de mim. Pois estávamos num monte, assim, um alto monte. Está muito distante, né? Um do outro. E continuou a fustigar o mundo. Ele abria a boca, parecia ser um abismo muito grande. E um vento que saía das suas asas invadia o mundo. E o vento se alastrava. E as pessoas eram arrastadas por aquele poder do vento e caíam na sua boca como se fosse um abismo, mas caíam a gritar. E é o inferno. Ele é o príncipe da morte, o inferno. Sim. Ele. Grandes oposições. Imagine se eu fosse fraco de coração. Já teria desistido. Porque um homem está a orar e está a jejuar, ainda tem esses obstáculos. A ponto de ter alguém lá em frente, como eu disse hoje, até está um pouquinho diferente. Você está lá em frente, as pessoas estão até lá, não veem você.
Não é normal. Né? Para não falar de algo que tenha acontecido até hoje. Ora-se para as pessoas que são curadas, são curadas. Né? Só que eu sou daqueles, graças a Deus, não busco fama, não busco glória nem honra. Por isso eu oro para alguém, nem existe também aquela pessoa quando testemunha não conta. Se vai contar, amém. Se não vai contar, amém, amém. Nem estou preocupado com isso. Se eu fosse daqueles que não diz que não tem que contar testemunho, também estaria, aquilo ia me fazer mal. Quando você pressiona alguém para contar testemunho, o que você quer? Há um objetivo, você quer ter fama. Para as pessoas ouvirem, olha, o pastor fulano orou, e a irmã fulano, o irmão fulano foi curada, e assim as pessoas dizem, sim senhora, esse pastor, sim senhora. Sim, mas se a própria pessoa voluntariamente contar, né, já não há nenhum problema quanto a isso. Não fui eu que a pressionei. Só que o diabo sonda também que as intenções. São das intenções, ele consegue dar conta da intenção. E às vezes ele até instiga as pessoas, às vezes que ele empurra as pessoas, ele insinua as pessoas para ir naquilo que é errado. E Deus, como é aquele ser que por vezes ele até não está a acordar com aquilo, não está de acordo, mas não fala, fica em silêncio. E às vezes até está a falar, mas de forma bem silenciosa, ou então de forma suave. Não fala com voz muito ativa. E você tem que prestar a máxima atenção para poder perceber o que Deus está a falar. Senão não vai perceber nada. Vai pensar que Deus não está a falar. Apesar de uns pensam até que Deus está de acordo com o que ele está pensando, o que ele está a fazer. Mas Deus não está de acordo. E se Deus amar essa pessoa, Deus depois vai encurralá-lo. Vai levá-lo no estreito da vida. Que depois vai se perguntar, mas como é que pode? O que está acontecendo afinal de contas? E aí Deus vai mostrar o que é e o que não é. Se a pessoa tiver ouvidos para ouvir, vai ouvir e vai perceber. Vai entender. Se não tiver, infelizmente vai continuar sempre a ser afligido. E se Deus não amar a pessoa, vai continuar assim até se perder. Vai ficar depois endurecido, e nem ouvirá mais a voz de Deus, e nem ouvirá mais o conselho de alguém. Infelizmente. E o diabo, sabendo disso, ele ensinou as pessoas, e quando perceber que você resistiu às suas insinuações, às suas tentações, ele agora vai fazer? Vai amarrar os caminhos, vai se ocupar de dizer, você está resistindo, agora você terá que ser homem, você terá que ser mulher para suportar, para resistir, você terá que ser meio paciente, terá que ser meio longânimo, benigno, terá que ter fé para continuar a acreditar, mesmo sem ver nada, sem sentir nada, sem isso tudo. Você não vai acreditar que eu, durante muito tempo, não senti a presença de Deus nos cultos. Por isso eu disse, hoje até as coisas aos poucos vão mudando. Eu vi as pessoas a louvar e a cantar, até me perguntar, mas o que estão a sentir? Só que não é incredulidade, porque eu sei, eu já senti também, mas por causa do deserto que eu havia entrado, só sentia secura, um vazio enorme. Quando as pessoas estivessem a cantar ou até a orar, que só me perguntava, meu Deus, o que está se passando ao final de contas comigo? Mas por causa do crescimento, fui então que entendendo, mas ainda assim sempre orando ao Senhor Deus para perceber de concreto o que é e o que não é. Até como uma vez eu disse, tive uma visão em que eu corria num deserto seco, sob muita poeira. Eu corria num deserto onde já havia muita poeira. Depois cheguei ao lado onde havia um arbusto. E aí abrandei o que é a minha marcha. Sim. Não senti a presença nem nada. Segura. Hoje até vai que não vai.
Digo, vai que não vai, porque sinto que aos poucos alguma coisa vai mudar dentro, assim. Nós vamos saindo já da terra seca ou do deserto, vamos entrando numa terra, mesmo que esteja seca, mas já é uma terra fértil, que significa que pode já produzir, semear e produzir. Aí as coisas vão mudando também, porque vai sentir já o cheiro de uma terra fértil. Eu digo que vai sentir já o cheiro, como se diz, né, das águas. É nisso. Então persevere, meu irmão, minha irmã. Quando sentir que está difícil orar, insista. Está sentindo que está difícil jejuar, insista. Está sentindo que está difícil ler a Bíblia, insista. Está sentindo que está difícil em tudo. Está sentindo que ser pura, devemos estar unidos. Está sentindo que está difícil, insista. Não desista. Glória a Deus. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria virá no amanhecer. Muito bem. Então, que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estaremos juntos amanhã, digo amanhã na terça-feira, na noite de terça para quarta, nesse caso. Glória a Deus. Amém, irmã Lenice. Amém. Então, permaneçam firmes nas promessas do Senhor Jesus. E com Ele nós não hemos de falhar. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém, amém, amém. Aleluia. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Não, amém. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Amém. Eu queria continuar a falar, mas já não posso falar por causa do tempo, não é? Por causa do tempo. Então temos que terminar. Mas será uma outra dia. Continuem a ler, continuem mesmo a ler o Novo Testamento. Quem já está no livro de João, continue. Quem ainda não chegou no livro de João, continue lendo, continue jejuando, não desista, não pare de jejuar, continue orando, continue jejuando, continue fazendo a obra do Senhor. Deus é fiel. Glória a Deus. Deus é fiel. Amém. Toda nossa obra tem uma recompensa. Seja somente paciente. Seja somente paciente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos fechar nossa sala. Até mais logo, até amanhã. Glória a Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Paz, Senhor, a todos os irmãos. Deus abençoe. Amém, amém. Paz a todos os irmãos. Na paz para todos. Paz, pastor. Paz, em nome de Jesus.